Olá, ilustres virginianos, Denise da Conectarium, para a gente comentar sobre o mês de julho para o seu signo. Lembrando que nada vai substituir seu mapa de nascimento, a ideia aqui é a gente entender por onde andam os planetas no céu para o seu signo, tirar insights, tirar reflexões. Meu maior objetivo é que a gente consiga extrair reflexões dessas dicas planetárias e usá-las na nossa vida da melhor forma possível. Antes de falar especificamente do seu signo, é importante a gente contextualizar o grande guarda-chuva de trânsito sob o qual nós todos estamos, né? Eu fiz a brincadeira no mês passado que nós entramos no Parque das Transformações, nós todos passamos por essa entrada, a gente está dentro de um contexto maior, né? Então, dentro desse Parque das Transformações, cada um vai viver um aspecto diferente, mas nós entramos ali. Que tá esse guarda-chuvão, né, representado com esse grande, pelos aspectos raros e conjunções raras de 2020. Para vocês terem uma ideia, são conjunções que não aconteciam, por exemplo, a de Saturno e Plutão no começo do ano, que vem reestruturar muito do que a gente entende como sociedade, não aconteciam nesses signos, não acontecia essa conjunção nesse signo desde 1518. Se a gente for pensar na tríplice conjunção no signo de Capricórnio, que não é só Saturno e Plutão, mas também a entrada de Júpiter nessa brincadeira, é ainda mais tempo que eles não se encontravam. Então, é muito raro, e quando a gente está falando de tempos raros em astrologia, a gente está falando de uma grande dobra, de um desdobramento na história. Para a gente entender um pouco a conjunção, né? A gente está falando na mitologia desses grandes deuses que comandam o mundo mitologicamente, né? Então, o encontro de Saturno com Plutão no início do ano, a gente está falando sobre tempo, sobre limite, sobre o que importa, sabedoria, o teste para ver o que a gente está fazendo. Vamos testar se esse modelo de sociedade está funcionando? Especialmente estando em Capricórnio, que fala de status quo, de sociedade. E Saturno é Cronos, o deus do tempo, que vem entender como as coisas são estruturadas, como que as coisas se corrompem frente ao tempo. E aí ele encontrou o grande, o deus do subterrâneo, o deus do inferno, do oculto, que é Plutão, né? O que a gente não quer ver, o que a gente deixou para debaixo do tapete. Lembrando, Plutão era Hades, né? O deus desse mundo infernal, que é o mundo dos mortos na mitologia, onde ninguém queria ir, obviamente, a gente entrar em contato com aquilo que a gente não gosta de ver. Só que depois foi se descobrindo que esse mundo subterrâneo também traz a regeneração, também traz a cura. Então, Plutão está falando de morte e renascimento, de sacudir para a gente regenerar e curar, de purificar, de purgar, que é a parte dura agora que a gente está vivendo, né? A gente tem que purgar aquilo que não serve mais, eliminar o que não serve mais, né? Para a gente conseguir renascer. Plutão fala do mito de Fênix, né? Que a morte, né? Da morte a gente renasce das cinzas. Então, é um caminho sobre, o que a gente está falando aqui é um caminho sobre totalidade, como a gente consegue ser mais inteiro. Plutão faz esse convite, né? Nós vamos descer no pântano, mas para que você se sinta mais inteiro. Então é um convite duro, mas tentador. Então a gente está nesse momento e aí ingressou para essa grande reunião o Júpiter, um outro planeta, né? Aí Júpiter a gente está falando do deus do Olimpo, que ficou, né, o reinado do céu. E aí ele está falando de poder, de crença, de fé, no que a gente acredita, afinal de contas. Qual as nossas crenças? Qual a nossa esperança? Qual a nossa verdade? Então a gente precisa entender onde cai esse signo de Capricórnio para o seu signo, que é o que eu quero comentar, essa grande junção de grandes temas nesse signo, que olha só o quanto de coisa a gente está revisando. E não fosse só isso, a gente tem agora a temporada de eclipses que a gente está vivendo, também no eixo Câncer e Capricórnio, o último deles. Então, a temporada de eclipses que está acontecendo atípica, porque ao invés de 2 eclipses seguidos, que normalmente acontece a cada 6 meses, nós estamos tendo 3 eclipses seguidos. 5 de junho, 21 de junho e 5 de julho. Então, essa temporada de eclipses, na verdade, ele funciona como um foco de atenção para a gente, né? Um jogo de luz e sombra, alinhamento de Terra, Lua e o Sol. Então, a gente tem como se fosse um apagão, cai o disjuntor e acende as luzes de novo, tudo muito rápido, muito um flash.
E ali a gente tem a oportunidade de ver o que a gente não estava conseguindo ver, de ver temas que estavam frustrando, de coisas que estão no limite, temas que estão inflamados podem vir à tona, e a fase de eclipse, ela causa um desdobramento por mais tempo, né? Então, o que vai acontecendo nessa fase de eclipse costuma perdurar e durar mais tempo. De 1 a 6 meses, eu tenho a crença que ele dura mais, né? O que a gente vai desdobrando, e não precisa ser um evento marcante, olha, aconteceu uma coisa gigante. Às vezes são desdobramentos de temas, de conversa, de relações, que aí tem uma repercussão. Então, a gente olhar, eu quero comentar por signo com você, no seu signo agora, o que áreas dessas estão sendo afetadas por tudo isso. Vamos entender, então, onde está esse eixo que está muito acionado, tanto pelos eclipses, quanto pelo trânsito dos planetas lentos para Virgem. Virgem está sendo questionado e transformado num eixo que fala dos nossos talentos, do que a gente cria, do que a gente coloca no mundo. Então, é uma área responsável, né? A área do nosso processo criativo, filhos, da nossa capacidade de ser feliz e alegre, divertir. Então, essa área de como a gente coloca o nosso talento, como a gente se sente especial, como cativa as pessoas. E a área oposta, né, por oposição, que está sendo acionado, é como que vocês levam esses talentos, essa criatividade para o mundo, para os grupos, para os amigos, para o meio social. Então, vamos entender um pouco mais, né? A lua nova, que foi com o eclipse do dia 21 de junho, ela está acionando para Virgem essa área dos grupos, dos amigos, caiu a 0 grau de Câncer, e tanto a lua nova de 21 de junho quanto a lua nova de 20 de julho, que é um pouquinho atípico, cair no mesmo signo, na mesma área, que está questionando, né? Então, lembrando que os eclipses são aquele apagão, então traz à tona temas ligados ao grupo, aos amigos, às instituições. Como que você leva, né? Quando a gente fala de grupo, a gente está falando de levar aquilo que a gente tem, o nosso talento, o como a gente cativa as pessoas para o mundo, para o grupo maior, né? Então, o que pode estar desdobrando, ou que sementes você quer colocar com relação a esses grupos, a como a gente se torna maior do que também é a área que a gente projeta o futuro. O que você precisa fazer agora para colher amanhã? Quais são as etapas que você tem que fluir e ticar ali para conseguir o que você quer? E Mercúrio, a mente, o pensamento, também está transitando por essa área de grupos, amigos, instituições e planos futuros, né? Pensando sobre projetos de vida futuro, ok? Mercúrio, inclusive, está numa fase de retrogradação, né? De 18 de junho até 12 de julho, esse começo de mês, onde reforça essa revisão desses temas ligados a grupos, amigos e projetos do futuro. A lua cheia do dia 5 de julho, ela culmina também na área onde está essa concentração planetária que eu comentei de grande transformação no signo de Capricórnio para Virgem, acionando essa área de talentos, de romance, de processo criativo. Os últimos anos tem sido bastante mexida essa área, especialmente os últimos 2 anos e meio com a passagem de Saturno, nessa grande reunião no signo de Capricórnio. Aliás, Saturno, que tinha ido, né, por 3 meses para o signo de Aquário, dar uma testada no signo seguinte, está em movimento retrógrado, voltando para Capricórnio, de 1º de julho até dezembro, dando novamente a chance de você pensar como que você coloca os talentos no mundo, né? Então, falando um pouquinho dessa área de experiência que está sob essa seara de grande transformação para a Virgem, né? O prazer, o lazer, é uma área de perpetuação da vida, né? De como o que a gente cria, o que a gente coloca no mundo, é o que são os nossos filhos, em todos os sentidos, né? Filhos em termos de processo criativo, arte, processos, livros, obras, filhos. Então, é onde a gente descobre a nossa identidade e que a gente é bom naquilo. Então, essa área está sendo questionada e esse retorno de Saturno ali vem daqui de julho até o final do ano falar checar, auditar como que você está
colocando essa sua criatividade no mundo? Qual o seu hobby? Qual a sua saída criativa, né? Quando a gente fala de recreação, a palavra recreação tem a ver com essa esfera da vida, é criar novamente, como a gente recria, né? Romance, que também é outro caminho para a gente se sentir especial, é onde, e todas as outras esferas de hobby, de lazer e divertimento, onde a gente acolhe a nossa criança interior. Então essa área está profundamente acionada, tanto pelos eclipses, como por esses processos mais lentos que eu havia comentado. Também quero dar destaque em julho para a gente falar da passagem de Marte, a nossa ação, o nosso impulso, a nossa energia. Também estou recomendando um vídeo só para esse assunto que eu fiz, porque é um assunto muito extenso, porque Marte é o nosso ímpeto, a nossa ação. Ele está muito bem no signo de Áries, que é o signo do seu domicílio, o signo que ele rege. Ele fica, a questão que tem chamado a nossa atenção é, a da comunidade, né? Ele fica normalmente 6 a 7 semanas num signo e agora ele vai ficar 6 meses, de 27 de junho até 6 de janeiro de 21, um período bastante estendido, e aí ele vai também fazer aspectos mais tensos, principalmente em agosto, eu volto para falar sobre ele, mas eu queria reforçar que como Marte é o deus da guerra, né, é o deus do embate, e ele vai estar na sua melhor performance no signo de Áries, onde ele está mais combativo, mais impulsivo e também mais cheio de energia, para que a gente consiga tirar os nossos projetos, as nossas intenções da inércia e colocá-las em ação. Ele vai estar transitando por esses 6 meses todos numa área que para a Virgem é a área das grandes transformações, uma área de crise, uma área que envolve o dinheiro compartilhado, o dinheiro que não é só seu, partilhas, né, o que a gente tem que separar, que não é só seu, que você precisa da participação de alguém para gerenciar e acionar. Também a área da sexualidade, uma área psíquica densa. Marte ali, como ele é ação, ele é ímpeto, ele pode estar tirando, e são 6 meses, coisas realmente de dentro, muito de dentro, porque ele é o motorzinho, a velocidade, aceso, numa área psíquica de crise, uma área onde a gente colocou um monte de coisa que a gente não quer ver. Então fique atento e usar essa energia para você conseguir mobilizar o que tem que ser mobilizado, né? Acionar o que tem que ser acionado. E dentro e também você está revendo talentos, né? Como eu acabei de comentar. E a gente tem em julho, que é importante ressaltar, um encontro de 2 gigantes, né? Que eu havia comentado, dessas raridades que tem acontecido, que é Júpiter e Plutão juntos. Eles se encontraram em abril, agora no começo de julho e em novembro. E esse encontro agora em julho, nessa área lá do seu processo criativo que eu estava comentando, também dá oportunidade da gente purgar o que precisa ser purgado, eliminar o que você gostaria de colocar no mundo em termos de projeto, como você aciona temas, né? Elimina o que não serve mais para se expandir, né? Para ir além, que é a tarefa de Júpiter, né? Para a gente conseguir ir além, a gente está precisando purgar muitos temas. E nessa esfera de você se reconhecer talentoso, talentosa, também para lidar com essas crises, para também lidar com o que Marte vai tirar da gaveta ali, para trazer isso de uma forma construtiva no sentido de cura, não no sentido de deixar a gente mais para baixo, mas de dar a oportunidade da gente trazer à tona os temas para que eles sejam curados, tá bom? Bom, Vênus, que é afeto, relacionamento, a nossa relação com o dinheiro, ela ficou retrógrada, né? Vênus está num período estendido pelo signo de Gêmeos, atravessando a sua área de carreira, meta, profissão, facilitando isso. É legal tomar vantagem. Ficou retrógrada, fazendo a gente questionar relações, questionar a nossa relação com o dinheiro, de 13 de maio até 25 de junho. Agora ela está em movimento direto, né, indo para frente, dando a impressão de indo para frente, né, está transitando para frente. Na verdade, a impressão é quando eles, que é uma ilusão de ótica da retrogradação, né, que fisicamente não acontece, acontece simbolicamente. Mas esse movimento direto, sim, né, ela está indo avançando agora, durante todo o mês de julho, nessa área de meta, carreira, profissão, e é interessante a gente tomar vantagem disso, né, porque Vênus é uma facilitação
Então, como você pode ganhar facilidades com relação a metas, propósito, onde você quer chegar, como você é visto, qual a sua relação com a autoridade. Vênus ali é um benéfico, né? Tomar vantagem ao longo do mês de julho disso. Como pode colocar projetos em pauta, tomar ação, usar essa ação, trabalhar a questão da reputação, da imagem social, tudo isso sendo facilitado por Vênus, tá bom? Aí a gente tem no dia, eu tinha comentado lá, dia 20 de julho, a Lua Nova, né, que também vai ser nessa área de grupos e amigos que eu já tinha comentado, e 22 de julho, quando o Sol aí sai do signo de Câncer e ingressa na temporada leonina, quando eu vou voltar aqui para a gente conversar. Bom, queria te agradecer de ter ficado. Obrigada pela tua audiência, confiança. Me fala como isso ressoa para você, se faz sentido, se não faz, se fica dúvida. E também te vejo lá no Instagram, eu também compartilho bastante. E ao longo das semanas, dando reflexões astrológicas, e no mês que vem para falar do seu signo, tá bom? Beijo grande.